Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que vocês tenham aproveitado as férias, espero que tenham descansado bastante e voltado com todo o ânimo para a gente voltar às aulas e voltar a aprender mais uma aula de matemática. E eu sou a professora Renata, estou aqui novamente. Hoje nós vamos dar início ao PET 3, tá? Nós vamos aprender hoje adição e subtração de frações. Na verdade, vocês já viram, né? A gente vai estar relembrando, né, alguns conteúdos aqui. Então, prestem bastante atenção nessa aula, porque vai ajudar vocês a resolverem as atividades do PET 3 da semana 1, tá? Então, vamos lá. Na adição e subtração de frações, nós temos dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Então, tem diferença quando a gente vai somar e subtrair as frações, quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Lembra o que é denominador? Denominador é esse número que fica embaixo da fração, tá? Por exemplo, nessa fração aqui, olha, do exemplo da letra A, 3 onzeavos. O denominador é o 11, certo? É esse número que fica embaixo da fração, né? Que vocês já aprenderam a frações, vocês já aprenderam o que é numerador e o denominador. Então, o denominador é o número que fica embaixo, ele significa em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Então, quando os denominadores são iguais, em uma adição ou subtração de frações cujos denominadores são iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Então, quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, por exemplo, na letra A aqui, 3 onzeavos mais 7 onzeavos. Os denominadores são iguais, olha, aqui eu tenho o denominador 11 e aqui eu tenho o denominador 11. Quando eu estou somando frações com denominadores iguais, a gente conserva o denominador, então eu vou conservar o denominador, que é o 11, a gente repete ele, e soma normalmente os numeradores. 3 mais 7, 10. Certo? Passar o traço de fração. Então, ficou 10 onzeavos. Vamos ver se essa fração tem como simplificar a fração. O que é simplificar uma fração, gente? Simplificar a fração é quando eu vou dividir em cima e embaixo por o mesmo número, tá? Então, o 10, por exemplo. O 10, ele é um número par. Então, se ele é um número par, ele é divisível por 2, não é? Só que o 11, ele não é divisível por 2, né? Porque ele é um número ímpar. O 11, ele é um número primo, né? Então, se ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Ele só é divisível por 11. Então, não tem como simplificar essa fração, porque o 11 só é divisível por 11 e o 10 não tem como dividir 10 por 11, né? Porque o 10 é menor que 11. Então, essa fração ela já está na forma irredutível, tá? Então, ela já está na forma irredutível, não tem como simplificar mais ela. Agora, vamos ver a letra B. 6 trezeavos menos 4 trezeavos. Os denominadores são iguais. Olha, aqui eu tenho o denominador 13 e aqui eu tenho o denominador 13 também. Eu tenho uma subtração de denominadores iguais. Então, quando eu estou somando ou subtraindo frações com denominadores iguais, o que a gente faz? Repete o denominador. Então, vou repetir o denominador, que é o 13, e eu vou somar ou subtrair os numeradores. No caso aqui, eu vou subtrair, ó, né? Esse sinal de subtração. Então, 6 menos 4, 2. Então, ficou 2, 13 avos, né? A gente lê essa fração, 2, 13 avos. Vamos ver se tem como simplificar. Depois que a gente soma ou subtrai, a gente vê se tem como simplificar essa fração, né? Então, o 2, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. O 2, ele é divisível por 2. Só que o 13 não é divisível por 2, tá?
Então, não tem como simplificar mais essa fração, tá? O 2 ele é um número primo, que só é divisível por ele mesmo, que é o 2, e o 13 também é um número primo, que ele só é divisível por 13. Agora, eu posso dividir aqui em cima por um número e embaixo por outro número? Não. Simplificar a fração, eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, ela já está na forma irredutível. Agora, vamos ver o segundo caso. O segundo caso é quando os denominadores são diferentes. Quando a gente está somando ou subtraindo frações, que os denominadores são diferentes, aí a gente vai resolver de uma maneira diferente do que quando os denominadores são iguais, tá? Quando os denominadores forem diferentes, devemos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que vocês já aprenderam como que a gente tira o MMC, mas eu vou recordar com vocês agora, tá? Então, a gente tira o MMC dos denominadores para encontrar frações equivalentes às originais, tá? Então, a gente tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores para a gente achar frações equivalentes a elas, dividindo o mínimo múltiplo comum pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador. Depois, adicione ou subtraia normalmente. Então, eu vou explicar. Olha, quando a gente tem uma soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, a gente tem que transformar elas em denominadores iguais, tá? Então, como que eu transformo elas em denominadores iguais? Eu vou achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vamos para esse exemplo aqui da letra A, ó. 1/5 mais 2/3. Eu posso somar 1 mais 2? Não. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Aqui eu tenho o denominador 5 e aqui eu tenho o denominador 3. Então, como que eu faço para somar frações com denominadores diferentes? Eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. E o mínimo múltiplo comum desses denominadores será o novo denominador, tá? Então, vamos achar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, que são os denominadores. Lembra como que a gente acha o mínimo múltiplo comum? A gente acha o mínimo múltiplo comum fatorando eles por números primos, né? Então, vamos lá. Eu vou passar o traço vertical. Coloquei aqui os denominadores, que é o 5 e o 3. Passo o traço vertical e vamos dividir eles por números primos. Sempre começando pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. O 5 é divisível por 2? Não. O 5 é um número ímpar. Só é divisível por 2 quando o número for par, tá? O 3 é divisível por 2? Também não, ele é ímpar também, então não é divisível por 2. Então, nenhum dos dois são divisíveis por 2. Então, se nenhum dos dois é divisível por 2, a gente vai tentar o próximo número primo depois do 2. Qual que é? O 3. Então, 5 não é divisível por 3, mas 3 é divisível por 3. Então, se tem um que é divisível por 3, eu vou fazer divisão por 3. Então, vou colocar o 3 aqui. O 5 não é divisível por 3, então eu vou repetir o 5. E 3 dividido por 3, 3 é divisível por 3, então eu vou fazer a divisão e coloco o resultado aqui embaixo do 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1, não dá? 1 vezes 3, 3. Agora nós temos 5 e 1. O 5 ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, o 5 é divisível por 5, vou colocar o 5 aqui, vamos fazer a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. E repete o 1. Quando ficou tudo 1 aqui, olha, acabou a fatoração. E agora a gente vai multiplicar esses números primos que a gente dividiu aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então, 15 será um novo denominador, tá? Então, 15 será um novo denominador. Então, aqui, olha, essa fração aqui, na primeira fração, eu vou colocar o 15 embaixo aqui dela, que ele será um novo denominador. E na segunda fração também.
mais a segunda fração também vai ter o denominador 15, tá? Vou explicar para vocês uma regrinha. Quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum de dois números primos, a gente não precisa fatorar igual a gente fez aqui. É só a gente multiplicar os números que eu estou achando. Ó, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, não é? O 5 é um número primo. O 3 também é um número primo. Então, é só multiplicar. Ó, 5 vezes 3, 15. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é 15, né? Então, é mais fácil, né? Se a gente souber essa regrinha, não precisa fatorar para a gente achar o mínimo múltiplo comum quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números que são primos. Então, é só multiplicar os números, tá? Então, agora, olha, vamos ver. Essa fração 1/5. O novo denominador dela agora é 15. Então, o denominador era 5, achamos o mínimo múltiplo comum, ele passou a ser 15. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Não vou poder colocar um aqui em cima, certo? Então, como que eu vou saber qual que vai ser o novo numerador? Então, eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo de baixo, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, o novo denominador é o 15. Então, eu vou dividir por 5. 3 dividido por 5, 3. 3 não. E 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3, tá? Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui na segunda fração, olha. A segunda fração, o denominador era 3, ele passou a ser 15. Então, se o denominador mudou, o numerador também, não vou poder colocar o 2 aqui, ele também vai mudar. Para eu saber qual que é o novo numerador, eu vou pegar o novo denominador, que é o 15, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Então, 5 vezes 2, 10. Então, o novo numerador agora, ele passou a ser 10, certo? Agora que a gente já achou o mínimo múltiplo comum, já achamos os novos numeradores. Agora a gente pode somar a fração, não é? Por que eu posso somar agora? Porque agora eu tenho os denominadores iguais, olha. O denominador agora é 15 aqui e 15 aqui. Então, denominadores iguais, qual que é a regrinha? Conserva o denominador, que é o 15, e soma ou subtrai os numeradores. No caso aqui é uma soma. Então, 3 mais 10, 13. Então, ficou 13 quinzeavos. Tem como simplificar essa fração? Vamos ver se tem como simplificar aqui, ó. O 13, ele é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo. 13 só é divisível por 13. 15 é divisível por 13? Não. Então, não tem como simplificar essa fração, porque não tem como eu dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Então, ela já está na forma irredutível, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, olha. 2/5 mais 1/10 mais 1/2. Olha, eu posso somar 2 mais 1 mais 1? Não. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Olha, aqui eu tenho o denominador 5, aqui eu tenho o denominador 10 e aqui eu tenho o denominador 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar essas frações em denominadores iguais. Como que eu transformo elas em denominadores iguais? Achando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 5, 10 e 2, que são os denominadores, tá? Vou colocar em negrita aqui para vocês enxergarem melhor. Então, coloco aqui os denominadores, que eu vou achar o mínimo múltiplo comum deles, passo o traço vertical,
passa um traço aqui vertical e vamos dividir esses números por números primos. Começando sempre no menor. Qual que é o menor número primo que a gente tem? O 2, não é? Vamos ver se algum deles são divisíveis por 2. 5 é divisível por 2? Não, porque 5 é ímpar. 10 é divisível por 2? Sim, ele é par. E 2 também é divisível por 2. Então, o 10 e o 2 são divisíveis por 2. Então, vamos começar a dividir por 2. Coloco o 2 aqui, depois do traço vertical, e vamos fazer a divisão, tá? O 5, ele não é divisível por 2. Então, a gente vai repetir ele. Vamos descer ele aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Põe o 5 aqui. E o 2 dividido por 2 dá 1, tá? Agora nós temos 5, 5 e 1. O 5 ele é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, 5 é divisível por 5. Então, coloco o 5 aqui e vamos fazer a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Pego outro 5 agora, eu vou dividir esse 5 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E repete 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. E agora a gente vai multiplicar os números primos que nós dividimos aqui, olha. 2 vezes o 5, 10. Então, o novo denominador agora vai ser o 10, porque o mínimo múltiplo comum deu 10, tá? Então, vamos lá. Nós temos 3 frações, não é? Então, embaixo de cada uma das frações, eu vou colocar o 10, que vai ser o novo denominador. Coloco o 10 aqui. E coloco o 10 aqui embaixo. Certo? Então, agora nós já sabemos que o denominador agora é o 10. E o numerador, olha, nessa primeira fração eu tenho 2 quintos. O denominador era 5, ele passou a ser 10, não é? Se o denominador mudou, o numerador também vai mudar, não vai? Eu não vou poder pegar o 2 e colocar o 2 aqui, não é? Como que eu faço para saber qual que vai ser um novo numerador? Então, eu pego esse novo denominador, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Passo o traço aqui de fração. Agora, vamos para a segunda fração. Aqui, olha, a segunda fração, o denominador era 10. Ele continuou sendo 10, não mudou. Então, se o denominador não mudou, o numerador também não vai mudar. Ele vai continuar sendo 1. Então, aqui eu não preciso dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Por quê? Porque eu já sei qual que vai ser o numerador. Porque o numerador vai continuar sendo o mesmo. Porque o denominador não mudou, né? Então, o numerador continua sendo 1, certo? Por que continua sendo o mesmo? Porque o denominador era 10, continuou sendo 10, então o numerador vai continuar sendo 1. Agora, vamos ver a terceira fração. O denominador era 2, passou a ser 10. Então, aqui o denominador mudou. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Ele não vai ser o 1 aqui, pegar o 1 e colocar ele aqui, certo? Para eu saber qual o número que eu vou colocar em cima aqui, que é o numerador, a gente vai pegar essa nova fração, esse novo denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, o novo numerador passou a ser 5. Agora que a gente já transformou essas frações, já transformou essas frações em frações equivalentes a anteriores, a gente vai poder agora somar. Por quê? Porque eu tenho o mesmo denominador, ó. Aqui eu tenho o denominador 10, aqui eu tenho o denominador 10 e aqui eu tenho o denominador 10.
Então, a gente pode somar as frações. Quando os denominadores são iguais, o que a gente faz? Conserva o denominador. Então, eu vou conservar o denominador aqui, que é o 10, né? Ixi, gente. Vou conservar o mesmo denominador, que é o 10. E agora eu posso somar aqui os numeradores. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Né? Ó, 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Passo o traço aqui de fração. Agora, gente, a gente tem 10 décimos, que a gente lê essa fração. Esse traço de fração, ele significa uma divisão, tá? Então, toda fração, lembra que eu falei para vocês que toda fração, ela representa uma divisão, né? Então, eu posso, 10, se eu pegar o 10 e dividir por 10, ó, o numerador, dividir pelo denominador, vai dar exato, não vai? 10 dividido por 10 dá quanto? 1. Então, ficou o número inteiro. É igual a 1, certo? Porque, olha, esse traço de fração representa uma divisão. Então, quando a gente achou 10 décimos, a gente sabe que 10 dá para dividir por 10, não dá? Se eu tenho 10 chocolates, vou dividir com 10 pessoas. Dá quanto para cada um? 1. Então, ficou o número inteiro, 1. Certo? Agora, vamos para as atividades aqui. Resolva as adições e subtrações das frações abaixo, simplificando os resultados quando possível. Então, aqui nós temos 1/4 mais 9/4 mais 3/4. Os denominadores são iguais, não são? Ó, são todos os denominadores aqui igual a 4. A gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Então, quando eu estou somando frações com denominadores iguais, qual que é a regrinha? Repete o denominador, conserva o mesmo denominador, que é o 4, nesse caso, e a gente soma os numeradores aqui, ó. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13. Então, ficou 13/4, né? Pediu para simplificar os resultados quando possível, né? Então, ó, simplificando os resultados quando possível. Vamos ver se tem como simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número. O 13, ele é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo, que é o 13. Então, o 4 não tem como dividir por 13, então não tem como simplificar, já está na forma irredutível, tá? Vamos ver a outra atividade aqui, olha. 5/6 menos 2/6. Aqui eu tenho uma subtração de frações com denominadores iguais. Quando eu estou subtraindo frações com denominadores iguais, qual que é a regrinha? Conservo o denominador, no caso aqui o denominador é o 6, então vou repetir ele. Ó, aqui eu tenho o denominador 6, o denominador 6. Então, repito ele e subtrai normal os numeradores. 5 menos 2, 3. Então, ficou 3/6. Vamos ver se tem como simplificar. O 3, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, ele só é divisível por 3. Vamos ver se o 6 é divisível por 3. 6 é divisível por 3? Sim. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá 6? O 2, não é? 3 vezes 2, 6. Então, os dois são divisíveis por 3. Então, tem como simplificar essa fração. Por quê? Porque eu posso dividir em cima e embaixo por o mesmo número, né? Então, vamos lá agora. Vamos dividir. Deixa eu tirar. Vamos dividir o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, vamos ver o denominador. Denominador 6 dividido por 3, 2. Porque 2 vezes 3, 6. Então, ficou meio. Não tem como simplificar mais essa fração. Agora, vamos para mais uma atividade aqui. Olha, eu tenho o 4 mais 2/3. Aqui eu tenho uma soma. Eu tenho um número inteiro somando com uma fração. Então, quando eu estou somando frações,
que eu tenho que ver? Se os denominadores são iguais ou diferentes. Aqui o 4 é um número inteiro. Como o 4 é um número inteiro, é como se tivesse que número aqui embaixo dele? É como se tivesse o número 1, tá? Todo número inteiro, o denominador dele é 1. Então, vocês passam um traço aqui de fração, colocam 1 aqui embaixo para lembrar que aqui que aqui é como se tivesse um 1 no denominador. Então, aqui eu tenho 1 no denominador e aqui eu tenho 3. Os denominadores são diferentes, né? Posso somar frações com denominadores diferentes? Não, eu tenho que transformar em denominadores iguais, achando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, aqui, qual que é o mínimo múltiplo comum de 1 e 3? Quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum de um número com 1, vai ser o próprio número. Então, o mínimo múltiplo comum de 1 e 3 é o próprio 3, tá? Toda vez que eu estou achando o mínimo múltiplo comum de um número com 1, é o próprio número, tá? Então, o novo denominador agora vai ser o 3. Então, coloco o 3 embaixo dessa fração e coloco o 3 embaixo da segunda fração, que ele vai ser o novo denominador, tá? Então, essa primeira fração que eu tenho, o denominador aqui era 1. Ele passou a ser 3. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Não vou poder colocar o 4 aqui. Para eu saber qual que é o novo número que eu coloco aqui em cima, eu vou pegar o novo denominador, que é o 3, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, o novo numerador aqui passou a ser 12. Passo o traço aqui de fração. Agora, vamos para a segunda fração aqui, olha. A segunda fração, o denominador era 3. Continuou sendo 3, não é? Então, o denominador não mudou. Se o denominador não mudou, o numerador também não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. Então, o numerador era 2, ele vai continuar sendo 2, certo? Agora, nós já temos os denominadores iguais, temos uma soma, os denominadores agora são iguais. O que a gente faz quando eu estou somando frações com denominadores iguais? Conservo o denominador, no caso aqui o denominador é o 3, e somo os numeradores. 12 mais 2, 14. Então, nós temos 14 terços, né? A gente lê essa fração aqui, 14 terços. Vamos ver se tem como simplificar agora o resultado. Olha, aqui no denominador a gente tem o 3. O 3, ele é um número primo, que ele só é divisível por ele mesmo. Então, para simplificar uma fração, eu tenho que dividir em cima e embaixo por o mesmo número. O 3 é divisível por 3, mas o 14 é divisível por 3? Não. Então, não tem como simplificar essa fração, tá? Ela já está na forma irredutível. Agora, vamos ver o número 4. 8 décimos menos 1 quinto. Eu posso subtrair 8 menos 1? Não. Por quê? Porque os denominadores são diferentes, olha. Aqui eu tenho o denominador 10 e aqui eu tenho o denominador 5. O que eu tenho que fazer quando eu tenho uma subtração que os denominadores são diferentes? Tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vou achar o mínimo múltiplo comum de 10 e 5. Fatorando ele, vamos lá. 10 e 5. Passo o traço vertical que eu vou dividir eles por números primos. Sempre começando pelo menor. Qual que é o menor número primo que a gente tem? O 2. Vamos ver se o 10 é divisível por 2. Sim, porque o 10 é um número par, então ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. O 5 não, porque ele é ímpar. Mas se o 10 é, então vamos dividir por 2. Se tiver um que é divisível por 2, eu vou começar a dividir por 2, tá? Coloco 2 depois do traço vertical aqui e vamos fazer a divisão. 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2, 10. Então, coloco o 5 aqui, o resultado da divisão de 10 por 2, eu coloco aqui embaixo do 10. O 5 ele não é divisível por 2, então eu vou repetir ele. Agora, nós temos só 5 aqui, ó. O 5 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, eu coloco 5 aqui, porque 5 é divisível por 5.
Então, vamos dividir. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. Agora, a gente passa um traço aqui que a gente vai multiplicar os números primos aqui que a gente dividiu por eles, né? 2 vezes 5, 10. Então, o novo denominador agora vai ser o 10, porque o mínimo... Opa! Tô aqui. O novo denominador agora vai ser 10, porque o mínimo múltiplo comum de 10 e 5 deu 10. Então, vamos colocar o 10 embaixo dessa fração e o 10 embaixo da segunda fração também. Agora, vamos achar qual que vai ser a nova fração que formou aqui, olha. Aqui a gente tinha 8 décimos. O denominador era 10. Aqui continuou sendo 10. Então, o denominador não mudou. Então, se o denominador não mudou, aqui eu tenho 8, vai continuar sendo 8, porque o numerador também não vai mudar, certo? O numerador só muda quando o denominador muda. Agora, aqui na segunda fração, o denominador era 5, passou a ser 10. Então, o denominador mudou, não mudou? Porque era 5, passou a ser 10. Então, o numerador aqui não vai continuar o mesmo, não vai continuar 1, ele vai mudar também. Para eu saber qual o novo número que eu vou colocar aqui em cima, o que a gente faz? Pega o novo denominador, que é o 10, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Passo o traço aqui de fração. E agora a gente pode subtrair, porque agora eu já tenho os denominadores iguais, ó. Então, se eu tenho uma subtração de fração com denominadores iguais, conservo o denominador, que é o 10, e subtrai os numeradores. 8 menos 2, 6. 6 décimos. Vamos ver se tem como simplificar. O 6, ele é um número par, não é? Então, ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. O 10 também é par, então ele também é divisível por 2. Então, tem como simplificar essa fração. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Olha. Quando eu posso dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, a gente tem que simplificar, tá? Vamos ver. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Passo o traço de fração. E 10 dividido por 2? 5. Porque 5 vezes 2, 10. Então, ficou igual a 3 quintos. Não tem como simplificar mais essa fração, tá? Então, agora, gente, por hoje a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo quantas vezes precisar, porque vai ser muito importante para vocês, porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante, adição e subtração de frações é muito importante. E qualquer dúvida, vocês perguntam para o professor de vocês, tá? Até lá, até a próxima aula.